Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no nosso encontro. E hoje a minha pergunta é a seguinte: você sente que você tem várias dificuldades em lidar com as pessoas? Você sente que você, num cargo de liderança, seja qual for ele, a tua dificuldade às vezes te atrapalha na conquista dos objetivos? Se você tem esse sentimento, se você tem até essa dificuldade, fica aí que você vai aprender um pouco mais sobre isso com a gente. Meu nome é Antônio Miranda, eu sou especialista em liderança transformadora. Ajudo o líder de empresa a tornar-se agentes de transformação dentro do mundo corporativo. Aproveita que você está aqui no nosso canal, se inscreve nele que é importante para nós, clique no sininho para receber nossos conteúdos semanais que a gente está sempre colocando e continue aí que você vai aprender bastante coisa sobre isso. Hoje eu quero decretar o encerramento de uma frase que você deve usar algumas vezes no mundo corporativo, na tua família, se você tem filhos, com teus filhos. Essa frase diz o seguinte: eu trato todas as pessoas da mesma forma. Trato todas as pessoas iguais, é diferente de tratar todas as pessoas da mesma forma. Tratar todas as pessoas iguais significa tratar todas as pessoas com respeito, com reconhecimento de que elas são seres humanos. Agora, a mesma forma é diferente, sabe por quê? Nenhuma pessoa é igual a outra. Todas as pessoas são únicas. O mundo hoje tem 7,9 bilhões de habitantes, não tem uma única pessoa igual a outra. As características pessoais de cada pessoa são como impressões digitais. Então, se você quer ser um bom líder, você tem que sempre considerar as características individuais de cada pessoa e respeitar essas características. Às vezes você tem 2 colaboradores trabalhando no mesmo departamento e você tem performance diferente entre um e outro. Mas no final o resultado alcançado é o mesmo. E às vezes um grande erro do líder é querer que as pessoas sejam exatamente como robôs, que todas façam tudo igual. Isso é uma característica bem pessoal de cada pessoa. E o líder transformador, aquele que provoca transformação nos seus colaboradores, e quando eu falo em transformação, eu falo em transformar até o ser humano, né? Porque o colaborador está contido no ser humano. Então o líder que se preocupa com isso, ele sabe que ele trata todas as pessoas iguais, mas não da mesma forma. Porque às vezes as pessoas têm característica de aprendizado diferente, velocidade diferente, performance diferente, mas no final, se você souber explorar o potencial de cada pessoa, elas acabam te entregando o mesmo resultado. Só que cada uma, às vezes, num tempo diferente, de uma forma diferente. Outra característica muito difícil do líder, principalmente aquele líder que começa a querer aprender a delegar, né? É querer delegar obrigando as pessoas a fazer do jeito que ele faria. Olha só, se cada pessoa tem o seu jeito especial, como é que eu quero que uma pessoa faça algo que eu faço exatamente do meu jeito? O que eu preciso procurar da pessoa é que ela me entregue o mesmo resultado. Não necessariamente precisa ser do mesmo jeito, né? Quando você exige que a pessoa faça como você faria, você está o quê? Fazendo a pessoa se robotizar em você? Essa pessoa perde o nível de raciocínio lógico, perde o nível de senso crítico. Eu acho que delegar é o ato de você entregar para a pessoa uma missão e empoderar essa pessoa de executar essa missão. Aí você começa a transformar as pessoas, porque elas se tornam pessoas mais autônomas, com maior criatividade, com maior possibilidade de fazer diferente. E fazer, às vezes, mais do que você faria. Por isso que você ouve de grandes líderes que eles gostam de trabalhar com pessoas que se tornem melhores que eles. Porque quanto mais você tiver colaboradores melhores que você, mais você pensa no seu negócio e menos você trabalha. Entendeu? Essa é a diferença. Quem acompanha meus vídeos já ouviu falar várias vezes no termo ZAP.
que é uma teoria americana que veio para o Brasil, trazida pelo comandante Rolim da TAM, isso lá no começo da década de 90, e é uma teoria que explora a sinergia das pessoas, a energia dos colaboradores que se tornam sinergia. Isso é o principal ponto do Zap. Segundo ponto é entender que a empresa é inteligente efetivamente de acordo com o número de pessoas e de inteligências que você explora dentro da empresa. A pior coisa que tem é o líder desprezar a inteligência das pessoas. Às vezes numa reunião, se você não fizer uma reunião ditatorial, mas sim uma reunião propositiva, colocando a questão a ser resolvida na mesa, você pode encontrar sugestões que nem você pensou. Por quê? Porque as pessoas que você vai colocar nessa reunião normalmente são as pessoas que operam e são as pessoas que enfrentam a questão no dia a dia. Qual sugestão essas pessoas têm para dar? Você começar uma reunião apresentando uma solução sem discutir o problema, sem discutir a questão apresentada, você perde um pouco da inteligência do seu grupo. Às vezes o teu grupo tem soluções sutis que em nenhum momento lhe foi dada a oportunidade de apresentar. Então, o líder transformador, ele na verdade, ele utiliza aquilo que as pessoas têm de melhor para oferecer, que é a inteligência, a capacidade de pensar. Quanto mais você respeita isso nas pessoas, mais elas se tornam proativas, colaborativas, trazendo mais e mais sugestões para você de como os problemas podem ser mitigados, resolvidos, como a gente pode evoluir um processo de produção, um processo de comunicação. Tudo isso porque você explorou as pessoas que estão fazendo o dia a dia. Dificilmente você está fazendo o dia a dia. Então, quando você monta uma pirâmide para chegar no nível do Zap, você pensa na inteligência, na criatividade, na participação e na energia que as pessoas podem colaborar com o processo. E aí você atinge esse potencial. E isso vai fazer a diferença na sua liderança. Quando as pessoas olharem a sua liderança, os outros líderes da empresa, eles vão se perguntar: como que fulano consegue extrair tanto da sua equipe? E vão descobrir que você não extrai isso das pessoas no chicote. Você extrai isso das pessoas com respeito, com diálogo, com participação, com chamando as pessoas para contribuir, por fazendo as pessoas se sentirem importantes no processo, fazendo as pessoas sentirem que elas fazem a diferença naquele departamento e nas decisões que são tomadas. Pense assim como líder e você vai ver que a tua liderança vai melhorar e potencializar muito, muito além daquilo que você pensaria que seria capaz, mas você é capaz, com certeza. O líder que quer explorar a inteligência das pessoas que trabalham para ele se liga e ele entende o perfil dessa pessoa, o perfil do brasileiro, o perfil de como o brasileiro trabalha, como ele gosta de ser tratado. Eu já trabalhei com líderes que vêm de outra cultura e ele acaba se dando mal na cultura brasileira. Porque a cultura brasileira é muito diferente. Por exemplo, se você pegar pesquisas americanas, o brasileiro ele é 82% num nível de vários assuntos pesquisado, como alegria, acomodação, adaptação, sentimento, comunicação. Ele é 82,9% esperançoso, mas somente 6,20% perfeccionista. Então, se você começa a exigir muito perfeccionismo do teu colaborador, sem o treinamento adequado, sem preparar ele para aquilo que você quer, você acaba criando uma dicotomia entre a tua liderança e o processo de resposta que esse colaborador pode te dar. Então, você precisa se preocupar que quando você captura uma pessoa para trabalhar com você, quando o teu RH traz uma pessoa para trabalhar com você, mesmo que ela esteja 100% adaptada ao processo de trabalho que você vai fazer, ele conhece o processo, ele não está 100% adaptado à cultura da empresa que você está trabalhando e que ele está incorporando nesse momento. Como você vai adaptar esse cara a essa cultura? Então eu costumo dizer que quando você vai contratar um colaborador, esse colaborador ele tem eu gosto de colocar ele numa escada, né? Então eu coloco ele num primeiro degrau,
E numa conversa, numa entrevista, quando o RH me traz essa pessoa, o RH fez o recrutamento, selecionou os 3 ou 4 melhores para a função, e você, como líder, vai entrevistar esses 4 para ver como é que você afunilha 2 ou 3 para fazer um teste. Então eu costumo, numa conversa mais aprofundada, conhecer a pessoa. O quanto essa pessoa está disposta a trabalhar nessa empresa fazendo essa função. Eu não coloco só as coisas boas que ele vai encontrar na empresa. Lógico que você coloca as coisas boas, como salário, como benefícios, enfim, aquilo que é positivo. Mas eu também coloco as dificuldades que ele vai encontrar. As dificuldades no trabalho, a dificuldade de, às vezes, ter que fazer horas a mais, a dificuldade de locomoção se ele mora longe. Ou seja, eu mostro para aquela pessoa todos os empecilhos que seriam negativos para que ela trabalhasse naquela função, naquele lugar, naquele momento. Isso eu costumo chamar de o primeiro degrau. Eu quero a resposta se a pessoa realmente quer fazer o que eu espero dela. E aí, se essa resposta for positiva, e se ele for o escolhido, depois de entrevistar 2 ou 3, você vai escolher um, ele entra para um processo dentro da empresa, que a gente chama de processo de integração ou de adaptação, e aí eu coloco ele no segundo degrau. E aí eu vou percebendo como são as atitudes dele e vou me perguntando, essa pessoa entende realmente o que eu espero dela? Será que ela entendeu conscientemente aquilo que eu espero que ela faça no dia a dia? O que ela vai me entregar no dia a dia? E quando eu percebo que aquilo está dissonante, né? Aquilo não condiz com aquilo que ela me falou, eu chamo essa pessoa para uma conversa. E procuro realmente reforçar o que eu espero dela agora, nesse momento, como profissional. Isso é um respeito, porque às vezes a pessoa aceita o teu trabalho por uma necessidade mercadológica de se recolocar no mercado, mas ela não tem nenhuma vontade de fazer aquilo. E aí você começa a perceber na primeira semana ou nas primeiras 2 semanas que a pessoa não absorveu exatamente o que você espera dela. Mas ela passou no primeiro degrau, ela me convenceu o que queria, eu converso com ela e eu me convenço que ela entendeu o que eu espero dela. E aí eu continuo monitorando esse processo, porque o líder, ele não delarga as pessoas. O líder transformador, ele não delarga as pessoas, ele acompanha as pessoas. Ele é parceiro das pessoas que trabalham para ele. Ele vai, de manhã, chega na empresa, ele dá bom dia para as pessoas. Ele cumprimenta por WhatsApp, por e-mail, ele tem feedback, ele dá feedback para as pessoas. E aí eu coloco essa pessoa no segundo degrau e percebo que ela ainda não está fazendo exatamente o que a empresa e eu espero dela. E aí eu entro em cena novamente e me pergunto, essa pessoa quer, essa pessoa entendeu, mas ela ainda não faz o que eu espero dela. Será que ela foi efetivamente treinada e bem treinada para fazer o que eu espero dela? E aí eu começo a buscar apoio para essa pessoa. Apoio de quem? Dos seus pares. Quem pode ser o anjo da guarda dessa pessoa para reformular os treinamentos que ela passou, para acompanhar o desempenho dela durante um processo, 1 semana, 2 semanas, para que eu tenha realmente certeza que essa pessoa foi treinada adequadamente para entender para fazer o que eu espero dela. Então, olha só, eu me preocupo no momento da entrevista de deixar claro para essa pessoa os benefícios e as dificuldades, porque eu não quero que essa pessoa entre num processo de achar que lá são só flores, porque a vida não é feita só de flores. Me preocupo no segundo momento para ter certeza que ela realmente entendeu qual é a participação dela dentro daquele processo, daquele grupo. E depois, no terceiro degrau, eu me preocupo com o treinamento. Ela foi realmente treinada? E aí a gente acompanha o treinamento de acordo com o que a gente espera que essa pessoa realize. E eu continuo como líder acompanhando essa pessoa, acompanhando a pessoa, acompanhando os pares dela, o que cada par tem falado dela, o que cada colega de função tem colaborado com o desenvolvimento dela.
mas eu ainda sinto que ela não faz exatamente o que eu espero dela. Ó, aí eu repenso. Ela passou pelo primeiro degrau, ela quer fazer o que eu espero dela. Ela passou pelo segundo degrau, ela entende o que eu espero dela. Ela passou pelo terceiro degrau, recebeu todos os treinamentos adequados e necessários, mas ela ainda não faz o que eu espero dela. E aí eu vou analisar o que está acontecendo. E aí eu me deparo com uma seguinte situação. Essa pessoa não recebeu todas as ferramentas necessárias para fazer o que eu espero dela. E você pensa que eu estou falando brincadeira? Eu canso de ver empresas como consultor, eu sou consultor de empresas, sou psicólogo organizacional. Eu canso de ver pessoas que vão para uma empresa trabalhar, precisam de um computador e recebem um computador e seria o mais velho da empresa. Que ele não é um Pentium, ele é Lentium. Né? Quem tem mais idade que nem eu sabe o que a gente brincava, né? Existia o computador Pentium, que era o bambambam da época, e a gente chamava o velhinho de Lentium. Então, como é que você espera a produtividade de uma pessoa se ela precisa de uma máquina para desenhar plantas, por exemplo? Ele é um arquiteto ou um técnico em edificações, tem que usar o CAD, um programa que exige muita memória, existe placa de vídeo com bastante memória, e você dá para ele um computador convencional, sem nenhum tipo de acessório que possa ajudar no desempenho da função dele. E aí como é que você espera que ele desenvolva? E aí eu vou te dizer, essa visão de líder transformador, como ele transforma o processo. Ó, entre o primeiro e o quarto degrau, se você dividir em 4 etapas, e essas 4 etapas forem 100%, só a primeira etapa, os primeiros 25%, é que depende do teu colaborador. Os outros 75% dependem da sua empresa e de você. E as empresas gastam muito dinheiro recrutando, selecionando, entrevistando, contratando e depois demitem porque as pessoas não fazem o que eles esperavam. Mas não fazem o que eles esperavam por culpa da pessoa? Ou porque falhou o processo de integração dentro da empresa? Então essa é a diferença. O líder transformador se preocupa com o colaborador desde o primeiro momento que ele está sendo entrevistado até o momento que ele chega no quarto degrau e você diz, beleza, esse cara pode seguir sozinho. Isso pode demorar meses, pode demorar semanas, pode demorar 1 ano, 2 anos, não importa. O importa é que a importância da função e cada vez que ele muda de degrau você tem que estar acompanhando. E aí tem um caso onde ele começa a fazer o que você espera dele, ele se torna um excelente colaborador, produtivo, tudo aquilo que você esperava ele está cumprindo e num determinado momento ele começa a falhar. E você começa a se dizer, esse cara não gosta mais da empresa, esse cara não tem mais vontade de ficar aqui, eu acho que esse cara quer ir embora, quer que eu mande ele embora, e você começa a pensar assim. Só que você precisa parar e se preocupar com o que está acontecendo com ele, porque ele pode estar no 5º degrau. O 5º degrau chama-se problemas pessoais intransponíveis que não me deixam agir efetivamente nesse momento. Tem vários problemas pessoais intransponíveis que podem atrapalhar você como líder, pode atrapalhar o teu colaborador, pode atrapalhar o dono da empresa, o acionista. Um filho doente, uma esposa doente, uma própria doença sua que você não quer contar para ninguém, um problema na família que te deu algum pico de ansiedade e depressão. Então o líder transformador ele se preocupa com isso, ele vai conversar com o colaborador, o que eu posso te ajudar, o que está acontecendo, você quer apoio da empresa para alguma coisa, o que você precisa? Estou passando um problema pessoal difícil, quer que eu consiga antecipar tuas férias? Quer que eu consiga uma licença não remunerada para você? Ou remunerada para você descontar depois? Mas o líder transformador ele se preocupa com a pessoa, com o ser humano. O colaborador não é só um número para ele. É um parceiro, um companheiro de viagem. Então você, se quer se tornar um líder transformador, você tenha isso em ação. Você tenha isso na sua mente, que todo o processo evolutivo do teu liderado dentro da tua empresa, ele depende de você. Ele depende de você enquanto líder transformador. Olhe os teus colaboradores antes como pessoas, como seres humanos.
depois como seus colaboradores. E aí você vai fazer uma liderança diferente, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: um dia eu quero ser como esse cara. Você que assistiu esse vídeo até o final, você vai ganhar um bônus, porque eu vim com esse conteúdo até aqui. Hoje é o último dia desse conteúdo. A partir da semana que vem a gente vai começar um conteúdo novo, e eu queria deixar bem clara a forma de liderança, e eu quero contar uma história para vocês para marcar esse episódio. Então diz que Deus, quando terminou o mundo, e essa história não tem nada a ver com conotação religiosa, eu estou usando Deus só por uma questão de contextualização. Deus, quando terminou com o mundo no primeiro dilúvio, ele terminou porque ele estava chateado, que a humanidade estava muito largada, todo mundo usando a vida de uma forma diferente da que ele esperava, e ele criou o dilúvio para que a humanidade se reconstruísse. E naquele momento, inclusive dizem que isso é bíblico, Deus falou que jamais terminaria o mundo novamente com um dilúvio. Mas o mundo foi evoluindo novamente, e Deus começou a ficar chateado com a forma com que o homem estava criando o próprio mundo, o próprio universo, os seus próprios pares, e ele resolveu terminar o mundo novamente com um dilúvio. Só que dessa vez, em vez de ele chamar um cara para criar uma arca, ele chamou 10 empresários e falou: eu vou terminar o mundo num dilúvio e vou permitir que cada um de vocês levem para o novo mundo aquilo que vocês quiserem. Aí ele perguntou para o primeiro homem: o que você levaria? O primeiro empresário, ele falou: eu vou levar minhas minas. Segundo empresário: o que você levaria? Eu vou levar minhas fábricas. O terceiro empresário: o que você levaria? Eu vou levar minhas fazendas. E assim ele foi até que ele chegou para o homem mais rico do mundo e perguntou: o que você vai levar? Ele falou: Deus, eu só vou levar os meus homens, porque com os meus homens, em qualquer outro mundo, eu reconstruo tudo que eu construí aqui. Pense nisso.